Muito bem, pessoal. Vamos começar agora a nossa primeira aula de Estatuto dos Militares, Lei 6880, né? E vamos abrir já o nosso slide. Vamos tratar, nessa primeira aula, das disposições preliminares, tá? Lembrando que, ao longo da semana que vai de 11 a 15, nós vamos liberar as aulas de 1 a 4 de Estatuto e de 1 a 4 de R-Conte, tá bom? Essa é a primeira aula de Estatuto. E assim, sempre vai ter aqui na capa da aula qual é a aula, e se ela for dividida em parte, vai ter também qual é a parte. Primeira parte da primeira aula, tá? Segunda parte e tal. Primeira aula, ela não é dividida, não. Ela é inteira de disposições preliminares. Muito bem. Cláudio, fala para mim, como tem sido o Estatuto, como ele tem se comportado ao longo dos nossos concursos, né? Eu sempre faço esse controle, como você já sabe lá na aula inaugural, você já assistiu, você sabe que eu trabalho desde 2004 com esse concurso e acompanho essas variações, né? Dentro desse inventário de perguntas, e aí eu te lembro que muitas das vezes, numa única pergunta, você tem 3, 4 quesitos, né? Digamos que eu faço um falso ou verdadeiro. Na verdade, naquela pergunta, você tem 4 quesitos. Se forem 4, falso ou verdadeiro. Se forem 5, são 5 quesitos, tá? Por isso que eu estou ao longo aí de 16 provas com 90 quesitos, tá bom? Eu botei total de 90 questões, foi porque foram 90 perguntas ao longo desses 16 anos, não que seja uma pergunta, uma questão. Uma questão pode ter mais de uma pergunta dentro dela, entenderam? A ideia? Senão parece loucura, né, Cláudio? 16 provas, 90 questões. Mas vamos lá. Lembrando que o Estatuto ele saiu do nosso concurso nos anos de 2018, 2019 e 2020. Nesses 3 anos ele ficou fora, retornando, então, no ano de 2021 e nessa última prova aí, em 2022, tá bom? Então, foram 16 provas no total. E aí eu dividi dentro dos quesitos, quais foram as perguntas, sendo certo, olha aqui, olha aí para a tua tela que interessante. Exclusão do serviço ativo, 25 questões, um número acima, muito acima das que lhe seguem, né? 9 quesitos acima do segundo colocado, que é as situações especiais, e assim vai. Hierarquia militar e disciplina são 9 perguntas. Aqui eu já incluí, lógico, a última prova, né? Que foi uma prova realmente fora dos padrões de dificuldades que a gente está acostumado. Para mim, isso é ruim. Para quem estuda uma prova fácil, nunca vi uma prova desse nível tão baixo de qualidade técnica, tá bom? Nunca vi. Horrível, se é assim, mal dizendo, uma prova horrível na qualidade técnica de quem a produziu. Me permita ser crítico a esse ponto, tá? Beneficia quem não estudou. Muito bem, independente disso, nós estamos aqui para tirar o 10, fácil ou difícil, né? Então, esse é o nosso raio-x da nossa prova. E aí eu peguei todas aquelas que se referiam, por exemplo, a direitos e prerrogativas. Aqui eu explodi, mas todas elas são 22 quesitos. Mesmo assim, não ultrapassam a maior incidência, que é a exclusão do serviço ativo. Ah, Cláudio, então é porque eu vou estudar só isso? Não faça isso. Você tem que estudar tudo, sabendo que existe na nossa bateria de perguntas lá no CAA uma quantidade de perguntas em maior número voltadas a essa linha do menor para o maior, tá? Do azul para o vermelho é de menor para maior. Então, essa é o raio-x de nossa estatística, né? Dos assuntos cobrados. Muito que bem. Vamos lembrar agora, vamos para o nosso estatuto. E antes de introduzir na própria questão,
no que se refere à matéria da Lei 6880, eu tenho que te dizer que a 6880 ela tem um fundamento de validade na própria Constituição. É a própria Constituição que define, que determina que tem que ser uma lei a dispor sobre a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos militares. Tá? Então, diz lá no 142, é a parte da Constituição que fala dos militares, né, das Forças Armadas. Tão famoso atualmente, tanta gente fala nesse artigo, ele é enorme. Se você botar os parágrafos e incisos, ele é enorme. Mas o que nos importa está aqui. As Forças Armadas são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Esse texto aqui você vai encontrar toda vez que uma norma fala das Forças Armadas, ela introduz com essa frase, com esse trecho, com esse texto, né? Com esse artigo. Ela sempre, com esse parágrafo, ela sempre vai apresentar as Forças Armadas com esse texto. A Constituição não foi a original que trouxe esse texto, não, tá? Ela já copiou, inclusive o Estatuto, que é de 80, já tem nele esse texto, nós vamos estudar isso daí. Bom, as Forças Armadas são formadas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. São instituições nacionais, isso é o 142 da Constituição. Instituições nacionais permanentes e regulares, organizado com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Tem como destino, ou seja, a razão das Forças Armadas existirem, defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses poderes, manter a lei e a ordem. Essa parte aqui, então, a gente tem ouvido muito falar sobre isso. Mas não é o foco do nosso estudo. Eu só estou te mostrando onde surge o fundamento de validade do Estatuto. Lá no seu inciso 10 do 142, diz assim: a lei vai dispor sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais dos militares. Vejam, não é só o Estatuto, como lei, que define essas questões, mas é importante você saber que só uma lei, no que se refere ao processo legislativo, só uma lei em sentido estrito pode disciplinar a situação, as obrigações, os deveres, os direitos, as prerrogativas dos militares. Tá? O Estatuto faz a linha base de tudo isso. Pode ser que o Estatuto, por exemplo, faça a linha base da remuneração, mas que é efetivamente regulamentado por outra norma, por uma lei, por um decreto, por uma medida provisória, tá bom? Mas essas linhas iniciais de todos os direitos, deveres, obrigações, prerrogativas e situação dos militares é traçado aqui no Estatuto. Então, o Estatuto deveria ser cobrado como a Marinha cobra. Isso é o meu pensamento. Antes do cara ser militar, ele tinha que conhecer o Estatuto para saber onde ele está entrando, quais são os seus deveres, obrigações, direitos e prerrogativas. A Marinha cobra isso nos concursos de oficiais, que ele saiba o que vem a ser o Estatuto. Interessante, né? Inteligente isso. Assim como a polícia cobra, assim como o Ministério Público, a magistratura, tudo cobra. Os fiscais, quando fazem concurso, eles têm que saber a lei orgânica da sua carreira, né? E aí eu digo que, nesse contexto, o Estatuto dos Militares tem como escopo regular a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativa dos membros das Forças Armadas. Esse é o foco do nosso estudo. Muito bem. Vamos lá? Ainda antes de entrar no artigo 1º, eu vou te contextualizar, né, em que momento foi publicado esse estatuto. Ele é de 1980. Originalmente, o nosso Estatuto dos Militares é de 1980. O Brasil estava sobre o ordenamento jurídico maior, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição. Ela era de 67, mas, na realidade, todo o seu texto de 67 foi reformado pela Emenda Constitucional número 1 de 69. Ou seja, só de eu falar nesses anos aqui, né, 67, 69,
você já sabe que era um momento difícil no Brasil, né? Então, nesse momento em que nós estávamos sobre esse ordenamento jurídico, ainda vigente, em 1980 ainda era vigente essa emenda constitucional, foi publicado o Estatuto dos Militares. Quem era o nosso presidente? O presidente do Brasil era um general de exército, ou seja, ao longo do nosso estudo vamos ver que é um general 4 estrelas, mais alto nível de generalato, 4 estrelas. Era o general Figueiredo, né, da cavalaria. Ele tinha uma função, uma missão, era o governo de transição. Era sair, já era previsto, era naquele governo dele que ia sair do regime de governo militar para o regime de democracia plena, né? Então, nesse contexto, com essas posturas segregadoras, com essas posturas um tanto quanto rígidas, é que foi publicado o nosso estatuto vigente até hoje. Eu coloco aí, e na tua apostila eu também publico, as alterações havidas ao longo do nosso estatuto. Tá? Então, você teve lá em 88, 91, 96, a medida provisória de Fernando Henrique, a 2215, que é vigente até hoje. Se te contaram que iam acabar com ela, não acabaram, tá? Te contaram uma história de carochinha, ela não acabou, ela não perdeu o poder, notadamente naquilo que ela prejudicou os militares, ela não perdeu. E aí nós temos uma alteração em 2007, 2012, e a mais recente, que foi a de 2019, que vinha com a capa de que iria dirimir os danos causados pela medida provisória e não dirimiu, veio somente disciplinar questões, na maioria das vezes, de remuneratórias também, tá bom? Mas o nosso assunto não é político. O dia que for, a gente conversa sobre política. Não é aqui o nosso ambiente. Aqui é te preparar para tirar o 10. É que a gente vai falando assim, dá vontade de falar tudo que a gente pensa, mas não é aqui. É num bate-papo, quando vocês estiverem lá em Lagoa Santa, ou no Ceará, eu vou lá para tomar um Guaraná, como eu sempre vou, e a gente conversa sobre política, né? Muito bem. Antes da gente iniciar o nosso estudo, eu preciso, quem é formado em Direito, e nós temos bastantes colegas formados, ou quem se interessa pelas matérias e sabe dessa organização interna de uma norma, não precisa se preocupar. Nem vai cair até agora, nada disso vai cair na prova. Tudo agora, até agora, é um preparativo para você. Mas existe uma divisão clássica dentro do processo e da formalística de uma norma. Tá? O menor, a célula, a menor medida significativa de uma norma é o seu artigo. Seria a menor, não, estou falando besteira, a unidade seria o artigo. Assim como de distância é o metro, assim como de peso é o quilograma, assim como de volume é o litro, as normas têm uma unidade, que é o artigo. O artigo, uma vez reunidos sob um mesmo assunto, vários artigos reunidos, formam subseções. Subseções reunidas com um objetivo comum formam seções. Da sua forma, seções reunidas com objetivo comum formam capítulos. Capítulos assim reunidos embaixo de um interesse comum formam títulos. Vários títulos formam livros. Vários livros formam parte. E isso é uma norma, tá? Eu tenho um exemplo, quem estuda aí SVA, o RADA, ele, por exemplo, ele começa nas partes. Ele começa aqui em cima, o RADA. Tá? As normas clássicas, os códigos, começam aqui também. O RADA, ele começa em parte também. Muito bem. Mas o nosso estatuto,
Ah, não falei das subdivisões do artigo, né? O artigo que eu falei que é uma unidade das normas, ele apresenta subdivisões. Então, uma primeira subdivisão é parágrafo. Dentro de um parágrafo, você tem subdivisões de incisos, e dentro dos incisos, você tem subdivisões de alíneas. Tá? Então, esse é toda a dinâmica de aglutinação ou de subdivisão de um artigo. É como se fosse um metro, né? Para cima, chego até quilômetro, para baixo, chego até em milímetro. Né? Isso é importante só para você entender, e isso é o grande foco quando eu apresento esse slide. Eu quero que você entenda que um artigo não pode ser estudado isoladamente, porque um artigo estudado isoladamente pode te levar a um conceito equivocado. Né? Digamos que no passado existia um dispositivo que falava assim, num determinado artigo, num determinado parágrafo de um artigo, falava assim, um período de tempo superior a 6 meses será considerado um ano. Muita gente pegava esse parágrafo e queria aplicar em toda a legislação do Estatuto Militar, em todos os dispositivos, mas não pode, porque você tem que analisar, dentro dessa estrutura da escada que eu te mostrei, que um parágrafo, ele necessariamente vai disciplinar o que foi dito no seu artigo. Ele está vinculado ao artigo. E lá dizia, para fins de cotas de provento. Para fins de cotas de provento, isso não existe mais, tá? Para fins de cota de provento, período superior a 6 meses contaria como um ano. Então, muita gente pegava esse parágrafo isolado e queria usar para vários outros direitos. Não se aplica. Entenderam o porquê que você tem que enxergar a divisão, a subdivisão ou a aglutinação dos artigos? Para entender que ele sempre está contextualizado. Tá bom? Muito bem. Agora, então, o nosso estatuto, a divisão dele é feita em títulos. Não tem livro, não tem parte. Ele é dividido em títulos, tá? E quais são os títulos, Cláudio? São 5 títulos: generalidade, obrigações e deveres, direitos e prerrogativas, disposições diversas, e o quinto é disposições gerais e finais, tá bom? Eu sempre recomendo que, antes de estudar uma norma, leia o seu sumário para entender essa dinâmica que eu mostrei com a escadinha da formação de uma norma, tá? Porque há vínculos, por exemplo, o que a gente vai estudar até cargo tem a ver com as generalidades, ou seja, atinge todos os conceitos do Estatuto das Forças Armadas, dos militares. Quando eu for estudar o título 2, só me refiro às obrigações e deveres. Tudo que está ali se refere a isso. Tá bom? Inclusive, no mês de abril, até a 4ª aula, a gente acaba o título 2. Vamos lá. Agora sim, começamos no artigo 1º. O presente Estatuto dos Militares, regula a SODDP. Cláudio, você gosta de gravar? Não. Detesto e não recomendo que grave. Poucas vezes eu vou te dar algumas dicas, mnemônicos, poucas vezes. Não sou esse tipo de professor que canta musiquinha, eu sei que tem. E tem gente que aprende mais fácil assim, mas não é o meu caso, tá? Canta musiquinha, bate palma, faz show, não sei o quê. Não é muito, não. Não é o meu caso de ensinar. Mas em alguns momentos eu vou te dar alguns mnemônicos, que certamente não fui nem eu que criei. Algum aluno criou e eu peguei emprestado e uso aqui. Não vou citar nome porque era de ambiente comum, né? Era de domínio comum, não era só dele, não. Outra coisa, sobre essas regras, deixa eu ver. Eu não ensino você a gravar, eu ensino você a compreender, tá bom? Em alguns momentos, alguns macetes eu vou te passar.
Mas aí eu já me desculpo antecipadamente por isso, que eu prefiro ensinar você a aprender a matéria, a aprender compreendendo, tá bom? Eu já vi colegas, alunos que, eu sei, quer ver, ó, essa matéria aí, às vezes a resposta é, sei lá, a resposta é 12 meses de um determinado assunto, a resposta seria 12 meses. Aí o cara fala assim, pô, mas isso daí eu gravei assim, Cláudio, ó, eu fui à feira comprar 2 maçãs, não tinha maçã, mas tinha um cacho de banana com 12 bananas. Então, eu gravo nesse caso que é 12. Aí eu fico olhando assim, principalmente quando era em sala de aula, né? Que a troca era imediata. Eu falava assim: você jura que você prefere usar esse artifício ao invés de entender que são 12 meses? Ou, se preferir gravar, só gravar que são 12 meses? Você prefere essa coisa que fui à feira comprar maçã, mas não tinha, comprei 12 bananas para gravar que são 12 meses? Caramba! Mas é de cada um. Eu não recomendo. Eu recomendo que você compreenda a matéria. E é para isso que eu estou aqui. Muito bem, como a gente já viu, aqui é um dos casos que eu vou te recomendar fazer esse mnemônico, tá? Mnemônico é quando você pega letras, une letras para lembrar de uma frase, tá? Então, SODDP, eu achei legal. Quando o aluno usou, eu falei, vou pegar e vou usar. Não é plágio, porque também não era dele, é de ambiente comum, tá? Então, o Estatuto dos Militares é a lei que regulamenta a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas, tá bom? E eu já vou falar quem são os membros das Forças Armadas. Vejam, é interessante lá em 1980, se você pegar uma norma hoje, das épocas atuais, você vai ver que toda norma que é um estatuto, ou seja, que disciplina uma determinada comunidade, isso é um estatuto. Ela primeiro vai dizer quais são os direitos e prerrogativas daquele grupo. Ao final, pode ter certeza, no último título dela, ela vai dizer quais são os deveres e obrigações. Engraçado, né? Assim, isso passa a ideia da sociedade. Hoje, os deveres são menos importantes que os direitos. Né? Não sei te dizer se um tem que ser mais importante que o outro. Eu acho até que eles têm que se equilibrar. Mas a formação da norma é interessante, que ela te diz um raio-x da sociedade. Lá em 1980, primeiro se tinha as obrigações e deveres, e depois, ao final, os direitos e prerrogativas. Engraçado isso, né? Interessante. Mas essa é a finalidade do nosso estatuto. SODDP. Situação, obrigação, deveres, direito e prerrogativa dos militares. Membro das Forças Armadas são os militares. Quem são as Forças Armadas? É aquele texto que eu te falei que você, sempre que for tratar de Forças Armadas, esse será o texto introdutório. Isso existe há décadas, esse texto. Isso está na Lei Complementar 97, isso está na 136, isso toda vez está na própria Constituição, já te mostrei, toda vez que for tratar da definição das Forças Armadas é essa daqui, tá? Então, é o artigo 2º do Estatuto. As Forças Armadas são essenciais à política de segurança nacional. São constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. São as 3 forças armadas que existem. Destinam-se, ou seja, a sua finalidade, a defender a pátria, a garantir os poderes constituídos, a garantir a lei e a ordem. Essa é a destinação. São instituições nacionais, permanentes e regulares. Não é uma instituição de governo, é uma instituição de Estado. Independe de quem está no governo. As Forças Armadas sempre existirão. Fazem parte como integrante da República. De qualquer governo, as Forças Armadas têm que existir, né? Qualquer que seja o sistema de governo. Né? Então, ele é permanente, não depende de um governo, é uma instituição de Estado. Tá? São permanentes, nacionais e regulares.
são organizadas com base na hierarquia e disciplina. Nós vamos conversar muito sobre isso, hierarquia e disciplina, no nosso estudo do Estatuto. Tudo que você for agir nas Forças Armadas, no âmbito das forças, haverá sempre que saber os preceitos de autoridade e hierarquia e os preceitos de disciplina, sempre. E as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República dentro dos limites da lei, tá? A autoridade suprema, o tempo todo a gente tem ouvido falar, né? O chefe supremo das Forças Armadas, chefe supremo e tal, tá. Então, o presidente da República, dentro dos limites da lei, é o chefe supremo das Forças Armadas, é verdade. Esse foi o artigo 2º, a definição de Forças Armadas, tá? Eu explodo ele assim para que você tenha uma melhor visão e para que você entenda a importância dele, tá bom? Agora, nós falamos que, lá no artigo 1º, que esse estatuto regula SODDP dos membros das Forças Armadas, né? E quem são esses caras regulados por esse estatuto? Está lá no artigo 3º. Os membros das Forças Armadas, em razão da sua destinação constitucional, a razão da destinação constitucional das Forças Armadas, formam uma categoria especial de servidor da pátria, que são chamados militares. Então, membros das Forças Armadas são os militares, tá bom? Eu tenho que te lembrar que até a década de 90, quando se falava militares, eram somente os militares das Forças Armadas. Eu estou te falando isso, não vai cair na prova. Militar, para a gente, são membros das Forças Armadas, mas é porque, às vezes, numa conversa sua, alguém pode te levantar esse assunto e você não saber responder ou ficar preocupado porque o Cláudio não te ensinou isso. Mas até a década de 90 do século passado, né, militar, quando se usava o termo militar, eram os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Acontece que, com uma emenda constitucional, que me fugiu o número dela aqui, 40 e pouco, eu acho, me fugiu, eles incluíram uma expressão militar estadual. Então, existe também, eu posso hoje falar, a partir da década de 90, eu posso usar a expressão militar para a polícia militar e bombeiro militar. Lembrando que, tecnicamente correto, é militar estadual, tá? Não é o nosso foco, mas é só para você saber. Outra coisa interessante são denominados militares. Qual era a outra coisa? Sempre que aparecer, Cláudio, você está esquecendo? Não, é que a cabeça está indo lá na frente, eu tenho que puxar ela para ela ficar com o corpo aqui junto. Sempre que aparecer a, a nominata das Forças Armadas, vai aparecer nessa ordem, tá? Marinha, Exército e Aeronáutica. A Marinha é a primeira Força Armada. Tá? Em seguida, ela vem o Exército e, por fim, a Aeronáutica, que é de 1941. Então, há essa forma respeitosa de se relacionar às Forças Armadas. Não significa que um militar da Marinha, só por ser da Marinha, é mais importante ou tem mais autoridade que um militar da Aeronáutica, só por ser da Aeronáutica. Não. O que vai definir isso são as regras de hierarquia que nós vamos estudar lá no artigo 14 seguinte, tá bom? Mas sempre que você fizer a nominata e que incluir as 3 forças, é assim, Marinha, Exército e Aeronáutica. Porque a Marinha é a primeira força. E a Aeronáutica é a terceira e mais novinha força, né? É de 1941, muito recente. Bom, então já vimos que os membros das Forças Armadas formam uma categoria especial de servidor da pátria, inclusive fizemos o juramento de morte, né, para defender essa pátria. Recebemos a alcunha, a denominação de militar. Antes de eu te falar em que situação estarão os militares, na ativa e inativa, eu preciso te explicar uma coisa.
Quando eu usar o termo reserva das Forças Armadas, significa um balaio no qual toda aquela logística que o país, no caso o Brasil, pode lançar mão em caso de guerra, chama-se reserva das Forças Armadas. Mais uma vez, reserva das Forças Armadas é toda a logística, todos os recursos humanos e materiais, inclusive, que poderão ser lançados mão pelo país em caso de uma ameaça à sua segurança nacional, a segurança desse país. Isso é a reserva das Forças Armadas. Lembrando que, por exemplo, eu sou um militar da reserva remunerada. Eu estou dentro desse balaio, porque em caso de necessidade, a força não vai lançar a mão de mim? Vai me convocar, me mobilizar e eu vou, não é? Mas, além de mim, todo cidadão nacional em condições de servir também é reserva das Forças Armadas. Toda empresa de interesse nacional também é considerada reserva das Forças Armadas. Então, reserva das Forças Armadas, eu vou dar um apelido de balaio, tá? É isso daqui, ó. É tudo que se refere ao recurso humano e recurso material que o país pode lançar mão em caso de uma ameaça à sua segurança nacional, quer seja por conflito interno ou externo, tá bom? Isso é reserva das Forças Armadas. A reserva das Forças Armadas, um dos integrantes que está nesse balaio sou eu. Olha aí. Eu não sou militar da reserva remunerada? Sou. Então, eu sou um militar na situação de inativo ou atualmente veterano, como se chama, né? Eu estou aqui dentro do balaio. Mas o Joãozinho, cidadão brasileiro, que tem condições de servir, que tem 40 anos, também é integrante da reserva das Forças Armadas. No seu conjunto, a Polícia Militar é reserva das Forças Armadas. Então, reserva das Forças Armadas é um termo bem amplo, tá bom? Muito que bem. Isso dito, vamos agora para os conceitos de ativo, quem é o ativo e quem é o inativo. Então, na sequência, vamos ao artigo 3º. Já explicamos o que era o balaio, né? Que eu dou o apelido de balaio. Por favor, não vai procurar esse nome na norma que não existe. Eu que dou esse apelido, porque é onde a Força Armada vai pegar o que lhe interessa. Dentro desse balaio estão os militares, efetivamente, né? Os militares da reserva remunerada. Lembrando que dentro desse balaio também estão qualquer cidadão, qualquer empresa de interesse à segurança nacional. Mas o nosso foco aqui no artigo 3º é definir o que é o militar na ativa e o que é o militar na inatividade. Para ser militar, isso é importante, é um conceito importante. Eu tenho que estar numa dessas duas situações, tá? Por exemplo, tem uma pergunta recorrente. Cláudio, aquele cara que era temporário e saiu, ele continua militar, guardando os direitos e prerrogativas, deveres e obrigações? Não. Ele é da reserva remunerada? Não. Ele é da reserva não remunerada. Quem é da reserva não remunerada não é militar. Ele guarda um título de militar pela experiência que ele tem e, em caso de necessidade, ele faz parte do balaio. Inclusive, numa guerra, são esses da reserva não remunerada que vão primeiro, sabia? Para cansar o inimigo. Por isso que toda guerra no início é horrível de se acompanhar, porque só tem cara da reserva não remunerada morrendo, para cansar a logística do inimigo. Reserva não remunerada não é militar. Ele está na reserva não remunerada, ele é um cidadão comum que já passou por um treinamento. Então, ele recebe lá um termo R2. Né? O R2 é esse cara que já teve um treinamento e uma experiência. Vai ser o primeiro a ser usado na guerra. Tá bom? Os últimos a serem usados na guerra são os militares da ativa. Na execução, né? No comando, na estratégia, são os militares da ativa mesmo.
mas na execução dos combates são os da reserva não remunerada, aí depois entram os militares efetivamente, com todo o seu apoio. Vamos lá. O militar, então, encontra-se numa das seguintes situações, para eu dizer que o cara é militar. Ou ele está na ativa ou inativo. Esse inativo aqui é aquele que eu chamo hoje em dia, de veterano, tá? Hoje em dia, o Exército foi o primeiro a tratar disso, e já existem... Porque o americano fala assim, isso é uma doutrina americana. Essa doutrina americana, desculpa, peço desculpa a vocês, às vezes que eu parar assim, é porque a gente vai falando, né, e vai engolindo ar, e acaba, o ar sai, logicamente pelo arroto, né? Logicamente pelo arroto, por favor. Vamos lá. Cláudio, deixa de bobeira e vamos em frente, só se for agora, vamos lá. São os veteranos, hoje em dia, tá bom? São os veteranos que a gente chama. Mas, para o nosso fim de prova, é na inatividade. Para dizer que o cara é militar, se ele não estiver mais na ativa, é só num desses três casos, tá, gente? Reserva remunerada, reformado ou o PTTC, que ele é da reserva remunerada ou reformado por idade, que assinou um contrato para trabalhar. Muito bem, vamos lá agora em cada um deles. São os de carreira, da ativa. Os de carreira, os temporários, enquanto estão trabalhando. Os do balaio, que serão chamados. Os alunos e os mobilizados em caso de guerra. E os da inatividade? Vou falar de cada um daqui a pouco, no próximo slide. Os da inatividade, os reserva remunerados, os reformados e os contratados para a tarefa por tempo certo, né? Vamos agora em cada um deles. Na ativa, quem são os de carreira? Vejam, é o parágrafo 2º do artigo 3º. E aqui houve uma falha. Na escrita do texto, houve uma falha, e eu vou te mostrar, ao longo dos estudos futuros, que não se pode ter essa verdade do parágrafo 2º do artigo 3º como absoluta, porque o próprio estatuto, à frente, vai dizer. Eu vou te falar o que ele diz aqui errado. Ele diz que o militar de carreira seria somente a praça com estabilidade adquirida. E você vai ver que não. Quando a gente tratar de vários outros dispositivos, como reforma, licenciamento, você vai ver que aquele militar, aquela praça que tem a presunção de estabilidade é de carreira. Por exemplo, você, quando se formou na escola de especialista, eu, quando me formei na escola de especialista, nós tínhamos a presunção de estabilidade. Não estava adquirida, porque é só após 10 anos de efetivo serviço, né? 10 ou mais anos de efetivo serviço. Aí você adquire estabilidade. Mas naquele momento em que eu me formei e que você se formou, você já é de carreira, porque tem essa presunção de estabilidade, basta não fazer besteira. E do jeito que está escrito aqui, ele alterou. Na realidade, a vitaliciedade é adquirida, e o oficial, ao ser nomeado, já tem a vitaliciedade, ou a estabilidade assegurada, já conquistada ou presumida. Tá bom? Cláudio, mas e se for uma questão conceitual? Lembrando aquilo que eu falei lá na aula inaugural, se você não assistiu, volta lá para assistir. Vale o que está escrito no conceito. Se a pergunta for em cima dessa definição, está valendo. Agora, se você usar esse conceito para o licenciamento a pedido, você vai errar. Se você usar esse conceito para a reforma, você vai errar. Tá bom? Porque esse cara que é praça, mas tem a presunção de estabilidade, é praça de carreira também. Tá bom, gente? Não confunda isso. Mas eu vou te mostrar aqui no parágrafo 2º, então, é onde define quem são os militares de carreira. Parágrafo 2º do artigo 3º, que eu puxei para cá. Os militares de carreira são aqueles da ativa que, no desempenho voluntário permanente do serviço militar,
tenham vitalicidade assegurada ou presumida ou estabilidade assegurada, adquirida, desculpa, nos termos da linha A do inciso 4 do caput do artigo 100 desta lei. Tá bom? Teoricamente, somente esses seriam de carreira. Se for a pergunta em cima desse parágrafo, vale o que está aqui. Mas não use esse parágrafo para estabelecer um entendimento em outros artigos do Estatuto, porque você vai ver que ele é furada, como eu te expliquei. A gente, quando se formou na especialista, não tinha estabilidade, mas já é de carreira. O sargento que se forma na ESA não tem estabilidade ainda, mas já é de carreira, tá bom? Se liga. Vamos lá. O segundo grupo que está na ativa, os temporários que estejam incorporados para a prestação de serviço militar obrigatório. Obrigatório é o soldado, até hoje em dia, o cabo da aeronáutica, né? E naquela sequência de incorporação. Ou voluntário. Voluntário são os oficiais temporários, os sargentos temporários, e agora tem cabo temporário também, né? É isso mesmo, agora tem cabo temporário. Então, vejam, esses são os temporários. Existem dois tipos de temporários, se liga aí. O temporário que está no serviço militar obrigatório ou o temporário que foi voluntário. O mais comum são os tenentes temporários e os sargentos temporários, e agora vai ter cabo temporário. Eles foram voluntários, são temporários voluntários. E existe o temporário obrigatório, que são aqueles que se alistam e vão servir, também nas suas prorrogações, tá? Durante os prazos previstos na Lei de Serviço Militar ou durante a prorrogação. Ou seja, se for obrigatório naqueles primeiros 11 meses, e também nas suas prorrogações, e se for voluntário, naquele primeiro ano e nas suas prorrogações concedidas. Muito que bem. O terceiro grupo de militares. Então, enquanto esse temporário está na ativa, fardado, de barba feita, cabelo cortado, ele é militar. Quando esse cara sai, você vai ver que ele deixa de ser militar, tá bom? Se ele deixa de ser militar, não tem mais os direitos e prerrogativas como militar. Terceiro grupo, os componentes da reserva das Forças Armadas, quando sejam convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Esses são os que integram o balaio. Tá? Esses estão lá dentro do balaio e, por algum motivo, a força os convoca, os reinclui. Aqueles que já estão, por exemplo, na reserva remunerada, são designados, mobilizados, tá bom? Esses formam o balaio. Uma vez que ele entrou, que ele foi chamado, fez a barba, cortou o cabelo, botou a farda, passou a sedativa. Quando ele sai, aí depende. Por exemplo, se eu for convocado, eu estou na reserva das Forças Armadas, não estou? A minha espécie é militar da reserva remunerada, mas estou na reserva das Forças Armadas. Fui chamado, voltei a ser da ativa. Acabou o motivo que me chamou, eu volto para a reserva remunerada. Se for um cidadão comum, ele não é militar, ele é um civil, mas faz parte da reserva das Forças Armadas. Foi mobilizado, foi convocado, bum, botou a farda, cortou o cabelo, fez a barba, é militar. Acabou o motivo daquela chamada, ele volta a ser civil, entendeu? Esse é o terceiro grupo. Os alunos, e aqui é interessante, os alunos serão militares da ativa, quer eles sejam alunos de escola de formação de militar da ativa, quer eles sejam alunos da escola de formação de militar da reserva. Interessante, né? Então, o cara que está estudando para ser militar da reserva, ele, enquanto está estudando na escola, ele é militar da ativa. O aluno que é militar, que é aluno, o aluno que é de uma escola de formação de militar da ativa, eu não tenho dúvida, não é? EPICAR, especialista, academia, AFA, esse cara é militar da ativa, eu não tenho dúvida. A dúvida pode surgir, poderia surgir, de você pensar assim, o cara está estudando no CPUR, quando ele se formar, será militar da reserva não remunerada, será um cidadão com curso preparatório de militar. Então, ele nem militar vai ser quando se formar. Mas, enquanto ele é aluno,
ele é militar da ativa. Interessante, né? Vejam, pensa aí, aqui hoje em dia é CPUR, NPUR e as duas escolas da formação de oficiais da Marinha Mercante, que é o curso de formação de oficiais da reserva não remunerada da Marinha, não é? Forma para a Marinha Mercante. É o CIAGA, aqui no Rio de Janeiro, e o CIABA, lá em Belém, no Pará. São as duas escolas de formações de oficiais da Marinha para a reserva não remunerada. Pensa bem nesses casos, ICPUR e NPUR, que é do Exército. Esses caras, enquanto estão estudando, estão usando farda? Tem que cortar o cabelo? Tem que fazer a barba? Ah, é verdade. Ah, então uma referência, né, Cláudio? É uma forma de você visualizar isso. E, por fim, todo cidadão brasileiro que foi mobilizado para o serviço ativo em caso de guerra. Então, toda vez que o cara tem que botar farda, fazer barba, cortar cabelo, independente de onde ele saiu, ele é militar da ativa. Não significa que seja de carreira. Nem todo militar da ativa, já vimos aqui, é de carreira. Todo militar de carreira é da ativa, mas nem todo militar da ativa é militar de carreira, tá bom? E quem são os inativos? São três. O terceiro grupo, salvo engano, foi em 91 que colocaram. Não tem lógica se você não entender o contexto dele. Porque para ser do terceiro grupo, necessariamente eu tenho que ser da reserva remunerada ou reformado por idade. Para eu ser contratado para a tarefa por tempo certo, ou eu tenho que ser da reserva remunerada ou reformado por idade, não é? Senão, não posso ser contratado. Então, não teria lógica eu usar a terceira definição para dizer que o cara é militar na inatividade. Quando chegar lá, eu explico a razão. Muito bem. Quem são os da reserva remunerada? São os que pertencem à reserva das Forças Armadas, ou seja, no balaio, e recebam remuneração da União. E estão sujeitos ainda à prestação de serviço nativa, mediante convocação ou mobilização. Esse é o meu caso, reserva remunerada. Eu estou no balaio, recebo da União, em qualquer momento ela pode me convocar ou mobilizar. Os reformados, quem são? São aqueles que já foram da ativa e passaram direto para a reforma ou seguir o caminho que a gente deseja a todo militar, que ele vá para a reserva remunerada e atinja a idade limite, passando então por idade para a reforma, né? Então, existem dois casos de eu entrar na reforma. Eu sou da ativa e vou direto para a reforma, aí vai ter foi por conta de alguma coisa ruim, ou eu sou da reserva remunerada, atingi a idade e fui reformado. Aí é uma coisa boa, significa que você está vivo, né? Os reformados, então, definição. Quando passou por uma das situações anteriores, qual é a anterior? Ativa ou reserva remunerada? Estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa. Então, quando eu chegar na reforma, a Força Armada não pode, o Brasil não pode, de forma nenhuma, me convocar, nem me mobilizar. E eu continuo a receber a remuneração, no caso, os proventos da União, tá? Lembrando, a única diferença que há entre reserva remunerada e reformado é a capacidade da União convocá-lo ou mobilizá-lo. Como reformado, ela perde. Mas, no que se refere à idade, né? A passar a idade, mas não há nenhum outro benefício remuneratório diferente da reserva remunerada, assim como não há nenhum outro prejuízo, tá bom? E a tarefa por tempo certo, ela foi introduzida, salvo engano, em 91, porque havia pessoas, foi incluído essa expressa explicação de que o cara contratado continua sendo inativo, porque alguns contratados, ainda hoje a gente vê isso, eles querem usar fardas normais, usar nono é farda, e não pode.
Usar macacão? Macacão não pode, tá bom? A única farda que o militar inativo, quando autorizado, pode usar é para cerimonial, ou seja, são as fardas de cerimônia, sétimo alfa, quinto, terceiro, né? Em situações em que ele tem autorização. Mas usar um sétimo interno não tem a possibilidade de um militar inativo usar. Usar macacão, usar décimo, usar nono, não pode usar, tá? Além disso, isso era o menos pior. Ainda hoje existe, que a gente tem conhecimento que existe militar TTC usando farda. Além disso, o grande problema é que o cara queria ter direito às mesmas prerrogativas que tem um militar nativo. E aí começou a gerar problemas. E aí foi entendido que seria melhor expressamente colocar que o militar da reserva remunerada e o reformado, excepcionalmente aí é porque somente por idade, tá? E excepcionalmente o reformado, porque é somente por idade, que estejam executando tarefa por tempo certo, são militares na inatividade. Sendo na inatividade, eu vou te dar alguns poucos exemplos. Quer ver? A não ser que seja o comandante da força, comandante da aeronáutica, da marinha e do exército. Não sendo isso, não tem direito à continência da tropa, sabia? De uma forma geral. Só se estiver numa cerimônia, o oficial, numa cerimônia, o oficial da inatividade, numa cerimônia efardado, tem direito à continência da prova. Regra geral, o militar da inativa não tem direito à continência de tropa, e eu já vi gente apresentando tropa para TTC. Não tem direito à insígnia. Engraçado, né? Pois é. Enfim, existem várias outras questões, né? Existem, por exemplo, existem normas de determinadas carreiras, como, por exemplo, de advogado, que proíbem o militar da ativa de ter o registro na ordem. Vocês sabem disso. Mas se o militar for TTC, ele não é da ativa. Então, essa incompatibilidade cai por terra, não é? Tem alguns detalhes aí, que eu não vou entrar no mérito, mas aí é interessante também, né? Essa aplicação para leis fora do militarismo. Mas, enfim, esses são os três inativos. Vamos dar sequência, não podemos parar. Os militares de carreira são aqueles que eu já mostrei lá, quando falei dos ativos, né? São aqueles que no desempenho voluntário e permanente do serviço tenham vitalicidade assegurada ou presumida, já falei sobre isso, ou estabilidade adquirida, já falei sobre isso também, nos termos da linha A do inciso 4 do artigo 50. Parágrafo 3º do artigo 3º é uma introdução da Lei 13.954, interessante. Os militares temporários, quer sejam obrigatórios ou voluntários, não adquirem estabilidade e, quando acaba o tempo deles, passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas. Ou seja, não serão nem mais militares. Será um cidadão comum com uma experiência na carreira militar. Muito bem. Agora, mais uma vez, ele diz quem serão a reserva das Forças Armadas. Agora, ele vai explicar sobre o balaio. Quem faz parte do balaio, tá bom? Agora é essa a explicação. Então, nesse artigo 4º, ele vai explicar quem compõe aquele balaio, que eu já expliquei para vocês, que eu já apresentei, né? Para vocês o balaio. Diz assim: são considerados reserva das Forças Armadas. Vou ler diferente. São considerados integrantes do balaio, tá bom? Individualmente ou no seu conjunto. Aí ele vai, além desses dois, ele vai falar das empresas e dos funcionários dessas empresas relacionados à atividade de segurança nacional, tá? É o próximo ponto, ainda dentro da reserva das Forças Armadas. Individualmente, quem são os integrantes da reserva das Forças Armadas? Os militares da reserva remunerada, no meu caso, como eu falei, e os outros cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativo.
Então, individualmente, quando eu falo reserva das Forças Armadas, existem duas espécies, né? Os militares da reserva remunerada, que são militares, e o cidadão comum em condições de ser convocado ou mobilizado. Isso forma o balaio. Isso individualmente. No conjunto, como eu também falei, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Cláudio, como assim no conjunto? Tá bom, vamos lá, vamos imaginar uma guerra em que eu vá combater o Haiti. O Haiti, sem nenhum preconceito, mas pela realidade, né, socioeconômica deles, é uma grande favela em forma, quer dizer, reservada ali os, os, os ricos que existem ali, talvez se alimentem até dessa pobreza generalizada, mas em sua grande parte é uma grande favela. Aí eu tenho que combater lá, no ambiente geográfico deles. Vejam, que tropa melhor no seu conjunto para combater um ambiente de favela do que o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pensa bem, a experiência, o know-how e a expertise de combate em favela que o BOP tem. Mandar convocá-los, mobilizar no seu conjunto esse batalhão, incorporá-los ao Exército Brasileiro e mandá-los para combater. Num caso de convocação de emergência, imagina numa situação séria em que há uma grande catástrofe nacional. Já tivemos algumas recentes, né? Quebra de barreira de Mariana, de Brumadinho, não foi? Agora em Petrópolis, recente em Petrópolis, recente ainda agora aconteceu agora, exatamente agora, lá em, em oh meu Deus, fugiu aqui, foi em Minas, né? Por conta da chuva também. Então, vejam, uma situação de calamidade em que eu precise de um efetivo com a expertise do bombeiro para fins de atender uma convocação de emergência. Eu posso lançar mão da Corporação Bombeiro Militar como reserva das Forças Armadas. E não com um integrante, mas o seu conjunto. E aí eu convoco, incorporo ao Exército aquela coletividade de bombeiros de um determinado grupamento para utilizá-los no interesse da União, tá? Por isso no seu conjunto. Agora nós vamos falar das reservas das Forças Armadas no que se refere à logística e não só recursos humanos. Vejam, a Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotada a finalidades precípuas das Forças Armadas, aí agora vem um texto intrucado, denominada Atividades, Efeitos de Mobilização e de Emprego, Reserva das Forças Armadas. Isso é o texto original, mas lógico que ele está comeram pedaços. Na publicação, comeu-se pedaços. Onde que eu vou buscar subsídio para entender o que está escrito? No estatuto anterior. No estatuto anterior, esse texto, existia esse mesmo texto, ele está melhor trabalhado. Por isso eu vou nele para que você entenda. Porque se você lê isso daqui, parece que o Cláudio comeu palavra, mas não foi. Isso é o texto original. Você vem aqui na lei de 71, que é 5774, é o antigo estatuto antes do de 80, tá? É o estatuto anterior de 80, é o de 71. Ele vai dizer, no seu parágrafo primeiro e lá na época do artigo 5º, mas eu estou trazendo só o que importa esse texto aqui, para você entender o que o parágrafo primeiro do artigo 4 quis falar, tá? Só esse texto aqui. A Marinha Mercante é a mesma intenção. A aviação civil e as empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, por exemplo, Taurus, CBC, a Petrobras, são também consideradas para efeito de mobilização e de emprego reserva das Forças Armadas.
Ah, agora eu entendi o que quis dizer no artigo 4º, parágrafo 1º. Tá bom? Era isso que ele quis dizer. Nisso que eu marquei em vermelho aí, que parece sem lógica, ele quis dizer que aquelas empresas que têm a atividade declarada de interesse da segurança nacional para fins de mobilização e de emprego, no caso de um evento contrário à segurança nacional, são considerados reserva das Forças Armadas, de forma que a União pode encampá-las. E uma vez que encampe, imagina, encampou a Gol, por conta da logística de aviação, encampou a Vale, a transportadora. Tá bom, mas eu tenho alguém para conduzir as atividades daquela empresa nas Forças Armadas? Não tenho efetivo para isso. Então, eu tenho que mobilizar também o efetivo daquelas empresas que trabalhavam na Taurus, na CBC, construindo armamento, construindo munição. Eu tenho gente nas Forças Armadas para fazer isso? Não tenho. Então, quando eu encampo uma empresa dessa, eu tenho que encampar também o seu efetivo de funcionários. É o que o parágrafo 2º vai dizer. O pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativa, só serão considerados militares quando forem convocados ou mobilizados para o serviço ativo nas Forças Armadas. Isso é o que a gente já viu no artigo 3º. O cara, mesmo que ele esteja na reserva das Forças Armadas, ele só será militar esse cidadão comum, não eu. Eu sou outro grupo, mas o cidadão comum só será militar quando estiver na ativa trabalhando, se for mobilizado, não é? É isso que ele quis dizer aqui. Muito que bem. O artigo 5º traz um preceito muito importante, que muita gente esquece disso, mas ainda vale, com exceção da previsão do artigo 29, parágrafo 3º. Mas ele ainda é vigente e tem que ser respeitado. Muita gente se dá mal na vida militar porque não entende o artigo 5º, talvez nem conheça. A carreira militar é caracterizada por uma atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. Ou seja, a carreira militar exige devoção, que é mais do que dedicação. É devoção, ou seja, você tem que se dedicar integralmente à finalidade da força, tá? Com exceção prevista no Estatuto, que é o artigo 29, parágrafo 3º. Anota aí que depois a gente vai ver quando chegar lá, tá bom? Trata da permissão para, no caso do Estatuto, o Estatuto ainda não foi atualizado pela Emenda Constitucional 77, então o Estatuto prevê uma possibilidade de exercer outra atividade fora das Forças Armadas para oficial dos quadros de saúde e veterinária, somente para eles. É o artigo 29, parágrafo 3º, tá? Carreira militar é privativa do pessoal da ativa, inicia com ingresso nas Forças Armadas e obedece às diversas sequências de grau hierárquico. Então, teoricamente, se fosse no exército romano, você entraria soldado e poderia chegar ao mais alto nível de hierarquia, tá? Mas essa seria a hierarquia de soldado a coronel e ou generalato. Parágrafo 2º do artigo 5º. Isso daqui é importante, inclusive está na Constituição. Existem algumas carreiras, não sei se vocês sabem disso, algumas carreiras nacionais que só podem ser preenchidas por brasileiro nato. Existe o brasileiro nato e o naturalizado. O nato é aquele originalmente brasileiro, por consanguinidade, não é? Ou e os solos ou e os sanguíneos, né? Direito ao solo e direito ao sangue. Existem casos de brasileiro nato que não nasceu fora do Brasil, mas se o pai tivesse uma determinada atividade, por consanguinidade ele é brasileiro nato, tá? Mas existe o brasileiro nato e o naturalizado, aquele que não era, não tem não nasceu brasileiro, não tem o consanguíneo, nem o direito solo, não nasceu no Brasil nem de sangue brasileiro,
Mas ele quis ser brasileiro e conseguiu o direito a se naturalizar brasileiro. É brasileiro, mas é naturalizado, tá bom? Existe essa diferença. Agora, para ser oficial das Forças Armadas, você tem que ser brasileiro nato. Tem outras carreiras, quer ver? Eu botei aqui. Lá no artigo 12 da Constituição, no parágrafo 3º, diz que para exercer esses cargos aqui tem que ser brasileiro nato. Ó, quer ver? Parágrafo 3º. São privativo de brasileiro nato. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministra da Defesa. Qualquer dessas carreiras aí, desses cargos, carreira não, cargos, você tem que ser brasileiro nato, tá bom? Oficial uma delas. Lembrando que ser praça não precisa ser nato, pode ser naturalizado, tá? Para ser praça, é permitido a todos os brasileiros, natos ou naturalizados. Porém, não é permitido ao oficial ser naturalizado, tem que ser brasileiro nato, tá bom? Então, se você tem algum colega seu que é suboficial e é naturalizado, ele pode, mas ele não pode, por exemplo, fazer a prova para o EOF, porque ele não é brasileiro nato, não vai poder ser oficial. Entendeu? Muito bem. O artigo 6º é uma goiaba. Eu nem botei aí porque ele só diz, faz uma regra de comparação de expressão em atividade, com atividade de natureza militar. Ele não define nada. Ele só bota aí um monte de expressão que, para fins de direito, é comparado à atividade militar, mas é só expressões. Ele nem explica o que são aquelas atividades, tá? Pode até ler, mas é goiaba, é besteira ler isso daí. Muito bem. O artigo 7º é algo que a gente já viu lá no artigo 1º, que fala da disposição da lei, notadamente estatuto. Aqui o artigo 7º vai dizer que a condição jurídica dos militares é definida pelo dispositivo da Constituição, notadamente 142, pelo Estatuto dos Militares e por outras legislações que criam direitos e prerrogativas e que impõem deveres e obrigações. Nós já vimos isso, essa previsão constitucional de 142, quando eu apresentei o Estatuto para vocês, não foi? Então, o artigo 7º também, nada demais. O artigo 8º, ele tem que ser conjugado junto com o artigo 9º. Aqui é legal, é importante. Vejam, eu vou explicar os dois juntos, tá bom? Existe um grupo de militares que apresentam dispositivos normativos da sua situação em leis extravagantes ao Estatuto. Por exemplo, o magistério militar, que é um quadro em extinção, você não vai encontrar alguém desse quadro hoje, magistério militar. Existem militares exercendo o magistério, mas ele não é do quadro de magistério, não. Ou ele é temporário, ou ele é de carreira, mas do quadro administrativo. Tá? Quadro magistério você não encontra, ele está em extinção. Mas ainda tem quem seja disciplinado por ele. Magistério militar, capelania, tem leis próprias. O militar oficial general que está lá no STM como ministro tem regras próprias. Eu, na reserva remunerada dos reformados, existem leis específicas. Então, vejam, para a gente que se enquadra nesse grupo do artigo 8º, existem regras específicas. Entretanto, quando essas regras não se manifestam, naquilo que elas não se manifestarem, eu aplico o estatuto. Por exemplo, o cara da reserva remunerada e o reformado, poucos são as leis extravagantes ao estatuto, mas existem. Boa parte das nossas regras também estão no estatuto. Não é assim, por exemplo, com o oficial general que está no ministro do STM. Para ele, a maioria das regras que se impõem à carreira dele estão em leis específicas da Justiça Militar. Mas algumas não tratam da situação dele como militar. Aí eu aplico o estatuto. Também o capelão.
maioria das regras, tem a lei da capelania. Porém, naquilo que ela é calada, eu aplico o estatuto, assim como o magistério militar, tá? Se você entendeu isso, já entendeu o oitavo e o nono. O disposto nesse estatuto aplica-se naquilo que for cabível, ou seja, quando não houver outra regra que fale a respeito, ao militar da reserva remunerado e reformado, aos alunos de órgão de formação da reserva, aos membros do magistério e aos capelães militares. Naquilo em que ele não tem uma regra própria que defina a vida dele, vou aplicar o estatuto. Aí vem o artigo 9º nesse mesmo caminho. Ele está complementando. O 9º complementa o 8º. Os oficiais generais nomeados ministros do STM, os membros do magistério militar e os capelães militares são regidos por legislação específica. Aquilo que a legislação específica deles, assim como que os de cima também, for silente, ou seja, não falar, eu aplico o estatuto. Tá bom? Muito que bem. Vamos encerrar a primeira aula. A próxima aula vai estar liberada para você. Eu não sei quando é hoje, mas a próxima aula estará liberada amanhã para você, tá bom? Vamos tratar do Estatuto do Ingresso nas Forças Armadas, a partir do artigo 10º, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijão, um abração, um apertão de mão do Cláudio.